fenômenos econômicos, o ciclo do café fluminense teve ascensão, apogeu e declínio. Vários fatores contribuíram para a redução da produção. A queda da produtividade dos cafeeiros pelo esgotamento do solo, a proibição do tráfico intercontinental de escravos com consequente encarecimento do preço dos cativos, o aparecimento de pragas nas lavouras e o pagamento dos juros oriundos dos empréstimos sob hipoteca. Na década de 1880, a produção de café fluminense, sustentáculo da grandeza do Império do Brasil, entra em processo de decadência. A abolição da escravidão foi um golpe. Sem a colheita, em razão da evasão dos escravos, a safra do ano de 1888 perde-se na terra, levando os fazendeiros fluminenses à falência e a um sombrio empobrecimento. Em Cantagalo, muitas propriedades da nobreza local foram adquiridas por descendentes de imigrantes suíços, como é o caso da Fazenda Sossego, adquirida pela família Luterbar. Com a República, a cultura do café emigra para as terras roxas de São Paulo, onde vai se desenvolver com o braço do imigrante europeu. E ainda, por meio século, seria o principal produto de exportação do Brasil até o advento da industrialização. A falta de chuvas é uma situação crônica na região serrana. O desmatamento da quase impenetrável floresta virgem para o plantio de pés de café tem consequências nefastas nos dias de hoje, acarretando uma crise ecológica. A estiagem castiga os morros que não têm pasto para o gado. Quem se desloca para a região serrana e noroeste fluminense pode constatar a consequência calamitosa da lavoura extensiva de café no século XIX. O modo de plantio dos proprietários rurais no Segundo Império agrava ainda mais a situação. O plantio com alinhamento vertical dos pés de café nos morros, com alta inclinação, sem respeitar a curva de nível, provocou com o tempo a erosão do solo. Os fazendeiros, naquela ocasião, tinham consciência de que esse sistema acarretava o empobrecimento do solo. Havia propostas para se plantar os pés de café em curva de nível, mas o raciocínio era de que bastava derrubar matas para novas plantações e abandonar os morros improdutivos. No século XIX, eram discriminadas nas escrituras das fazendas o número de pés de cafés, a extensão da mata virgem e a capoeira, sendo essa última uma área que não prestava para a lavoura. Considerando a prática do desflorestamento, as terras valiam mais pela extensão das matas do que pelo número de cafezais. Além do problema enfrentado com o esgotamento da terra, o fim do trabalho escravo deixou alguns fazendeiros sem mão de obra para colher a próxima safra. Apesar do fim da escravidão já vir assinalado desde o fim do tráfico intercontinental de cativos e pela pressão dos ingleses, muitos acreditavam que o modo de produção escrava jamais seria abolido no Brasil. Os fazendeiros que não tiveram essa visão míope das relações de trabalho vinham tomando medidas preventivas como a libertação antecipada de seus escravos para mantê-los nas propriedades quando finda a escravidão, ou mesmo contratando colonos europeus, como italianos, portugueses e espanhóis, para substituir o trabalho escravo nas lavouras. A
Assim o fizeram os barões e condes de Nova Friburgo e muitos outros, trazendo muitas famílias de imigrantes europeus, notadamente de italianos. Na Fazenda Sossego, onde foi no passado o terreiro de secagem de grãos de café, ocupando toda a extensão da frente da casa-sede, hoje é o curral de vacas. No entanto, ainda conserva o calçamento original em lajes de pedra do antigo terreiro. Mesmo com a vinda de colonos europeus, as lavouras de café foram dando cada vez mais espaço para a criação de gado. O sistema de cooperativas e exposições agropecuárias contribuiu para que a região serrana e noroeste fluminense transformasse completamente a sua paisagem e economia local. Muitos agricultores familiares, além do gado, cultivam legumes como tomate, pimentão, abobrinha, berinjela, quiabo e árvores frutíferas, comercializadas direto no Rio de Janeiro ou no mercado de Ponto de Pergunta. Nas propriedades rurais que se dedicam unicamente à criação de gado, necessita-se de pouca mão de obra e, por isso, a partir da década de 1960, diversos municípios da região serrana se esvaziam. A maior parte da população foi residir em Nova Friburgo, principalmente porque, nessa ocasião, as indústrias da cidade abriam inúmeras vagas de emprego. Bairros como de Olaria cresceram e se urbanizaram em razão da chegada desses novos habitantes. Uma parte da região serrana de Cantagalo foi desmembrada em 1820 para formar a Vila de Nova Friburgo e abrigar os imigrantes suíços. Esses imigrantes perceberam que as terras de Cantagalo eram de melhor qualidade para plantações e que havia muitas terras devolutas, ou seja, terras do governo abandonadas nesse distrito. Entre os suíços que se deslocaram para Cantagalo foi a família de Rogério Martins da Flon, proprietário da Fazenda Sossego. Na sala de jantar, uma porta abre para a capela da propriedade, facilitando as orações antes das refeições e no fim do dia, antes do recolhimento dos proprietários. Com um pequeno altar removível confeccionado em madeira, sua mobilidade permite que o altar seja transferido para o centro da sala de jantar em ocasiões especiais, como celebrações de casamento de algum membro da família ou batizados. Uma preciosidade na Fazenda Sossego é esse vestido de noiva.
Quando a cor branca é associada ao símbolo da virgindade, surpreende que essa indumentária de noiva seja em tom caramelo. Trata-se do casamento de Joaquim Tavares da Flon e Hermínia Martins da Flon, realizado em 1º de outubro de 1955.